Para a realização deste trabalho, conversamos com o historiador Guilherme Franco, especialista em extrema-direita. O que é neonazismo? É difícil conseguir caracterizar o neonazismo como uma definição muito aproximada. Por quê? Bom, então assim, o neonazismo ele surge na década de 1950, o que acontece? Como acaba a Segunda Guerra Mundial e a gente começa a ter um acirramento político geográfico entre os Estados Unidos e União Soviética, a gente tem o quê, então? Esses países não passam por um processo de desnazificação. O que acontece? 4, 5 anos, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, vários membros e políticos do Partido Nazista, na Alemanha, voltam a ocupar cargos políticos, cargos públicos, voltam a exercer suas profissões. Então, tudo aquilo que se tinha enquanto ideologia durante o movimento nacional socialista com Hitler, isso vai ter uma continuidade. Ou seja, aqueles políticos que apoiavam Hitler, eles vão continuar trabalhando, ou seja, aqueles que não foram presos, né? Presos pelos tribunais como o julgamento de Nuremberg, aqueles que não eram do primeiro escalão, mas vários políticos de grande porte, em questões locais, pequenas, que não tinham muito expressão nacional, esses caras montam outro partido e voltam a trabalhar dentro da política, né? Ele surge através de partidos que são formados após a redemocratização desse país, né? Ou seja, com o fim do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, quando se tem novamente formação das repúblicas nesses países e se volta ao pluripartidarismo, essas coisas, surge, por exemplo, na Itália o MSI, que é o movimento social italiano, que era a continuidade do partido fascista de Benito Mussolini. E na Alemanha também surgem pequenos partidos que dão continuidade no movimento nazista. Quando a gente fala sobre o neonazismo, muita gente associa o neonazismo ao movimento skinhead. E o movimento skinhead não é neonazista. O que acontece é que os neonazistas europeus se apropriaram da vestimenta, da cultura, da caracterização dos skinheads, que é a cabeça raspada, né? Que é referência à cabeça raspada, o uso de coturno, calça jeans, suspensório e regata branca, né? Que era o vestimento que os skinheads que surgiram em 1960 na Inglaterra, que era um movimento que não era racista, era apenas de cunho nacionalista e proletariado nos portos de Londres, né? Então, como a gente poderia caracterizar o que é o neonazismo hoje? O neonazismo são grupos de extrema-direita que pregam supremacia racial, certo? Boa parte deles defende o nacionalsocialismo, como o Hitler defendia no Mein Kampf, que é a questão da pureza racial, são antissemitas, são extremamente conservadores. Então, boa parte da ideologia pregada pelo nacionalsocialismo na década de 30, esse pessoal tenta adaptar esse discurso para uma realidade do presente, né? Então, dentro disso, eles vão fazer várias alterações no que seria a ideologia para poder estar ali adaptando isso para uma realidade, por exemplo, como o Brasil, como a Argentina, países que não estão localizados na Europa, que não são etnicamente... como posso falar? Que não tem uma maioria étnica europeia, que não tem uma questão étnica própria, caucasiana, entendeu? Existe diferença entre o neonazismo e o nazismo? O nazismo é um processo político, um projeto político muito mais bem estruturado, né? O nazismo é muito vazio de projeto de nação. Quando a gente fala de neonazismo, a gente não tem... Por exemplo, a gente pode comparar com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro ele arrota chavões políticos que são dados pela população, que são dados ali na grande mídia, que são as questões de corrupção, que são as questões de violência, que são as questões das pessoas contra os direitos dos homossexuais. Então, assim, ele tem defesa em pautas políticas, mas ele não tem um grande projeto de nação. E o nazismo, principalmente o Hitler, Goebbels, o Himmler, Heydrich, toda a elite nazista, eles tinham um grande projeto. Eles tinham ali políticos, eles tinham intelectuais orgânicos que estavam produzindo uma ideologia.
O que desencadeia para que ideias neonazistas e totalitárias aconteçam? É um conjunto de relações, né? A gente tem que analisar o processo histórico e individual de cada região, de cada país, para tentar entender, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, que os movimentos neonazistas, nacionalistas, de extrema-direita, são movimentos que lutam para manter o status quo. Eles acreditam que eles devem manter uma questão de nação, uma questão de identidade, uma questão de cultura, do qual eles acreditam fazer parte, de uma questão tradicional, por exemplo, a família tradicional, a cultura cristã, a raça branca. Sim, são vários chavões e dogmas do qual eles partem acreditando que eles defendem uma sociedade do qual obviamente não existe, né? Como surgiu o neonazismo no Brasil? Parte significativa das bibliografias no Brasil tratam que o surgimento neonazista ele vem de uma questão internacional, de um movimento cíclico, do qual o aparecimento de grupos neonazistas na Europa, por exemplo, na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha, que vai ser ali com a queda do Muro de Berlim, onde se vai marcar, por exemplo, o início da globalização e da modernidade. E aí tem várias teorias sobre por que surgiu o nazismo, né? Eu, pelo que eu tenho estudado nos últimos anos, me leva a crer que o neonazismo no Brasil não foi só por questão do movimento internacional. Tem influência, claro, mas o surgimento do neonazismo no Brasil vem 10 anos antes do ressurgimento do neonazismo na Europa. Quando aqui a gente está falando da década de 80, na Europa, o movimento neonazista ainda não estava pegando fogo, como no Brasil já estaria ali na década de 80. Então, o que eu acredito? Que o movimento neonazista no Brasil ele vai ter o seu estopim, o seu surgimento, quando a gente tem o fim da ditadura militar e a redemocratização. Ele vai surgir como uma tentativa reacionária ao processo de redemocratização. Vai ser um movimento contrário a essa transição da ditadura para a democracia. Vão ser pessoas ali que vão se sentir órfãos do governo militar, da repressão policial, e a partir disso os movimentos vão começar a crescer para tentar justificar um retorno de um governo autoritário. Quais são as principais características de quem participa desse grupo? Como o Brasil é um país bastante miscigenado, parte considerável das pessoas que participam dos grupos neonazistas se parecem brancas ou são descendentes de europeus, tendo, por exemplo, no sul mais descendentes de italianos e alemães, mas em São Paulo a gente tem muitos miscigenados dentro dos grupos neonazistas, tanto que eles fazem da questão racial uma das coisas menos importantes no grupo. Não que não seja importante, é importante, né? Mas você tem que pelo menos parecer branco, parecer descendente de europeu para poder participar dos grupos neonazistas. Bom, no Brasil geralmente é operários, classe média baixa e classe média. São as pessoas que fazem parte dos grupos neonazistas. Os principais lugares com focos de movimentos neonazistas estão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Quem são os principais alvos? Os principais alvos no Brasil dos neonazistas são sempre foram e continuam sendo os homossexuais, as lésbicas, os nordestinos, os judeus, os negros e também os comunistas, os petistas, os anarquistas, o movimento sem terra, os mendigos, as prostitutas, os travestis. Acho que dá para citar as minorias como sendo os principais alvos dos grupos neonazistas. Como você percebe a movimentação de grupos neonazistas aqui? Eu não tenho acompanhado atualmente os novos grupos neonazistas, né? Mas deu uma caída muito grande nos movimentos neonazistas no Brasil. A gente até percebeu e conseguiu classificar uns grupos como o Fronte 88, o Combat Hack, o Skinhead SS, entre outros grupos que participavam das manifestações pró-impeachment da presidente Dilma, né?
A gente tem também hoje no Brasil vários grupos integralistas, né? Como a FIB, Frente Integralista Brasileira, o MILB, que é o Movimento Linearista Integralista Brasileiro. O neonazismo no Brasil é uma coisa muito particular, específica e assim, são movimentos muito limitados politicamente. Eles não conseguem desenvolver um projeto de nação, um projeto de algum partido. Qual é o principal grupo neonazista no Brasil? Valialo 88, principal grupo nacional-socialista do Brasil. Se você pesquisar na internet, a maioria dos artigos que outros grupos e outros sites estão reproduzindo foram publicados pelo Valialo 88. Até se você acessar o site do grupo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros, que supostamente é para ser o Partido Nazista Brasileiro, a maioria do que tem no site, as produções, grande parte deles se deve ao Valialo 88. Até porque membros do Valialo 88 fazem parte desse Partido Nacional Socialista Brasileiro. Eles se baseiam na ideia de um Estado forte, orgânico, organizado por apenas um partido, do qual seria o Partido Nacional Socialista. Seria uma sociedade étnica homogênea, ou seja, uma única raça branca do qual seria desenvolvido, e eles fazem toda uma defesa da cultura, como a cultura europeia está sendo destruída. Então ele vai falar sobre como o rap, como os negros, como os nordestinos, como as religiões africanas, como isso tem colaborado para destruir uma certa cultura branca caucasiana brasileira. Você acredita que a instabilidade política que vivemos no Brasil pode influenciar no crescimento do neonazismo? Acho que toda instabilidade política, principalmente quando a gente tem uma onda crescente do conservadorismo, e esse conservadorismo ele vem sendo gerado por tensões políticas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, quando a gente tem cada vez mais a presença de imigrantes entrando no Brasil, principalmente na Europa, né? A imigração é um dos principais estopins para o desenvolvimento dos partidos de extrema-direita. Não só a questão política que a gente vive, mas a questão econômica, a questão do multiculturalismo. A gente vive em época de maior aceitação das causas LGBT, sobre a questão do debate da igualdade feminina, sobre a questão do machismo, sobre a questão do casamento homoafetivo. Então, assim, as pautas progressistas, as lutas por direito, eu acho que tem mais peso nesse retrocesso, nesse pensamento conservador, do que questões de alternâncias políticas no Brasil, né? Quais fatores e quais forças ideológicas podem combatê-las? Para combater o neonazismo só com uma política de educação, com ampliação de acesso às classes baixas, a maior distribuição de renda, trabalhar mais com a questão de igualdade, as questões de cotas raciais para fazer com que os negros também consigam se desenvolver e que as diferenças sociais se diminuam cada vez mais, políticas educacionais na escola, nas universidades, combate ao racismo, combate à homofobia, combate às questões de uma ampliação, né, o fim do machismo e uma maior igualdade entre homens e mulheres. Tudo que se combate o extremo, tudo que a gente tentar combater o que são políticas extremistas, a gente vai estar ajudando a diminuir um pensamento conservador, um pensamento machista, um pensamento que seja mais autoritário. Tendo uma sociedade mais justa, mais democrática. Este trabalho foi realizado por Ana Fernandes, Caroline Tavares, Isabela Mota, Isabela Melo, Letícia Brito e Viviane Veizite, com locução de Ana Fernandes. Orientação pelo professor Francisco Bicudo e trabalhos técnicos por Pamela Manuel.